Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 177 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Faltam poucos dias para a submissão dos relatórios e contas das empresas todas, os contabilistas, votos de boa dedicação laboral para honrarem os prazos. Este programa conta com a produção da JCSC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostre aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Hoje vamos estrear mais uma rubrica designada à Biblioteca da OCPCA. Nesta rubrica vamos falar sobre a publicação de livros sobre contabilidade no país e hoje os meus convidados são dois docentes universitários que têm obras publicadas e têm também a obrigação intelectual, moral e profissional de estar a par dos livros relacionados à contabilidade lançados no país e no mundo, em especial os que são adaptados ao ensino. Falo-vos do professor doutor em Ciências Contábeis Mendes Pedro Lude e do docente universitário Luís Adão Gufulo. Luís Adão Gufulo é docente universitário desde 2015 e é formador certificado pelo Senfor no ramo empresarial e CEO da Canjaia, uma empresa em que é membro da OCPCA e que conta atualmente com 15 clientes que atuam nas áreas de prestação de serviços, comércio geral, indústria e associações. Luís Adão Gufulo tem 3 obras já publicadas sobre contabilidade em maio de 2020, mas todas escritas em 2019. São elas, primeiro, coletânea da legislação da contabilidade de Angola, legislação sobre o IVA em Angola, contabilista ou parasita, perfil, responsabilidades e funções. Bom dia,
Dr. Luís Adão Gufulo, seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia, doutora Cristina. Obrigado pelas boas-vindas. O meu bom dia extensivo a todos os ouvintes. Muito bem, nós é que agradecemos a sua disponibilidade para cá estar nesta 1 hora de conversa sobre as suas obras já publicadas. Também é nosso convidado o professor doutor Mendes Pedro Lude, que pretende publicar entre o mês de junho ou início de julho a obra Normas de Controlo Interno para Micro, Pequenas e Médias Empresas Angolanas. A obra ainda não foi lançada, está à venda online. O lançamento será brevemente entre finais de junho e início de julho. Dr. Pedro Mendes Lude é membro da OCPCA e professor da Faculdade de Economia, PhD em Ciências Contábeis e Financeira pela Universidade Oriente Santiago de Cuba, República de Cuba. Bom dia, Dr. Pedro Mendes Lude, e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito obrigado, doutora Cristina, e também saúdo o meu colega, Dr. Júlio Gufulo, assim como de forma extensiva a todos os ouvintes, e muito obrigado pelo convite que me foi endereçado. Nós é que agradecemos a disponibilidade do doutor. Eu vou começar a primeira questão, vai para o doutor Luís Adão Gufulo. Ficamos a saber que para produzir estes livros teve que investir do próprio bolso e ainda ter uma editora no Brasil, tudo porque as editoras que contactou no país, para além de serem caras, não concluíram o trabalho, nem sequer reembolsaram o valor pago. Ou seja, as editoras nacionais não fizeram a edição final. Constituiu uma editora no Brasil e tem uma gráfica lá. Os fundos são da sua empresa Canjaia Limitada, membro coletivo da OCPCA. Mas, afinal, quais os desafios da produção de livros em Angola e, em especial, os de contabilidade? Doutor Luís. Muito obrigado, Cristina. Com uma questão muito pertinente, que tem a ver com os desafios, que, na verdade, na sua nota introdutória, acabou por apresentar os factos, não é, que colocam os desafios que nós enfrentamos. Permita-me que apresente aqui alguma noção do que é um livro, que é uma obra contendo texto impresso e que forma uma publicação unitária ou parte principal de um trabalho literário ou científico, formando um volume. Essa noção vem a propósito para dar a ideia de quantas entidades e profissionais devem concorrer, que é para nós termos aquilo que nós chamamos de livro, que é a obra, aquele objeto que nós podemos manusear. Devem concorrer vários profissionais, estou a falar de editores, estou a falar de gráficas e outros, como os designers, todos concorrem para aquela feitura, dar aquela aparência daquilo que nós chamamos de livro. Para nós que fizemos a produção intelectual, nós gostamos de chamar a nossa obra. Quais são os desafios? Primeiro tem a ver com a sensibilidade. Nós identificamos no percurso que nós seguimos para, no final, nós conseguirmos apresentar as 3 obras, o gosto pela ciência. Identificamos que muitos dos profissionais por nós contactados cá em Angola não apresentam ou não têm essa sensibilidade do gosto pela ciência. Estamos a falar das ciências contábeis. E agrava-se ainda muito mais por questão do profissionalismo. Foi difícil encontrar pessoas com capacidade técnica e científica na área de contabilidade para editar os nossos livros nesta área. E no finalzinho, o compromisso é um dos grandes desafios. Quer as entidades, quer os profissionais, por nós abordados, contactados, firmamos até contratos, não apresentem-se como pessoas com cumprimento da agenda, por eles mesmos apresentados e que devíamos seguir em conjunto. Então, na base, os desafios, eu aqui apresento como as entidades e os profissionais
no que toca à sensibilidade, o gosto pela ciência, no nosso caso concreto, ciências contábeis, o profissionalismo e a capacidade técnica e científica de editar livros na área de contabilidade e o compromisso, no finalzinho, que é para cumprir a agenda de que a produção do livro deve começar numa determinada data e deve terminar com a sua publicação e lançamento também numa respectiva data. Daí que a nossa experiência começamos em 2019 e isso só nos foi possível em maio de 2020. Muito bem, doutor, muito bem. Uma boa introdução aqui feita. E ficou resolvido o caso das editoras aqui em Luanda. Como é que resolveu este caso das editoras aqui em Luanda? Foi assim tão difícil? Não temos editoras sérias? Na verdade, eu vou dizer que não foram sérias, porque até o momento o trabalho de fazer o reembolso dos valores totalmente pagos. Então, este é um dos graves problemas que nós tivemos. Esperamos que os outros autores e escritores não passam por esse mesmo caminho. Daí, por nós enveredarmos para o Brasil, mesmo não tendo deslocado, por intermédio das novas TIA, fizemos a apresentação do livro, enviando pelo correio eletrônico em formato PDF, e eles nos apresentam até a prova, também usando as plataformas que eles lá usam, e até os pagamentos, todo feito por via digital. Então, tornou tudo muito mais prático, muito mais fácil fazer lá fora, e não era o nosso desejo. Nosso desejo era produzir algo para Angola, contando com todos os autores também, e agendamos. Pois é, pronto. O importante é que encontrou um plano B e está a funcionar e ainda bem. Eu agora vou passar ao PhD Pedro Mendes Lude. Fale sobre a sua obra, objetivos e o que motivou a escrever e como ter acesso a ela. Não passou pelo mesmo que o Dr. Luís passou. Dr. Mendes Lude. Muito obrigado. O Dr. Ngofulo explicou bem. No nosso país, para encontrar uma editora realmente eficiente ou eficaz, que é capaz de dar todas as expectativas que o cliente necessita, é um pouco difícil. Eu também naveguei na mesma senda e que terminei, por fim, por encontrar uma editora em Lisboa. A editora Sítio do Livro é que editou o meu livro. Graças a Deus tudo foi muito sério e foram coerentes. Foi um contato online, graças a Deus tudo foi mesmo uma maravilha, que agradeço a seriedade que eles tiveram. Eu não conheço o pessoal de forma direta, foi mesmo por via da internet e temos tido boas relações até agora. Em si, a minha obra foi uma obra praticamente que saiu de resultado da defesa da minha tese do doutoramento. O que é que me motivou para trabalhar numa linha tão complicada e complexa que é o controle interno das micro, pequenas e médias empresas? No nosso país, posso dizer que desde que acabou a guerra, em 2002, o país entrou numa fase de reconstrução e criação de condições para buscar um equilíbrio na economia e o desenvolvimento econômico e social do país. Mas é que foram passando anos e anos e o governo foi criando todas as estratégias, uniu várias expectativas de forma de criar condições através do INAPEM para que tivéssemos empresas, tanto elas micro, pequenas e médias empresas, que garantissem a estabilidade e a diversificação econômica no nosso país, mas, em realidade, na prática, não é isto que sucedeu. Então, isto realmente me motivou com o objetivo de tratar de contribuir em forma que aquela estratégia que o governo tem para a diversificação da economia não seja simplesmente na teoria e que passa realmente para a prática, tendo em consideração que quase a maioria das empresas se certificam no INAPEM e que beneficiam muitas delas de recursos financeiros do Estado, 2 anos vão à falência e então não cumprindo os objetivos que o próprio Estado cria
ou garante o financiamento de conceder créditos bonificados a essas empresas, com bonificação até 70% do próprio crédito, e não criando as condições para garantir até o próprio retorno dos benefícios que deveriam ser na base da criação dessas empresas na parte do Estado. Então, a mim me suscitou muita preocupação. É por isto que eu resolvi de tratar de levar à prática, fazer um desenho para criar normas próprias angolanas, na base da lei angolana, na base das condições econômicas angolanas, criar uma ferramenta que pode servir de guia para essas empresas terem um sentido, um padrão de como preservar o seu capital e o patrimônio próprio das empresas. Este realmente foi o objetivo que me motivou, e o livro brevemente será vendido na aula magna da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, que espero que todos estejam presentes no seu lançamento, e estou a evitar contato com alguns supermercados, livrarias do nosso Luanda, que espero que brevemente vou anunciar os supermercados onde eu vou efetuar algum contrato, poder vender a própria obra. Em realidade, é a minha primeira obra literária, e que eu encorajo e convido todos, porque todos nós temos uma veia de empreendedor. Então, este livro vai garantir com que toda pessoa que estiver interessado em empreender, que esteja realmente com este livro e leia quais são as normas necessárias, os princípios que devem ter o empresário para que, ou o funcionário, para que possa ter os seus objetivos concretizados, que é a maximização dos lucros e a manutenção da empresa. Então, mais ou menos, este foi a minha introdução, tem a ver com o lançamento, que será brevemente da minha obra literária. Bem, está aqui uma introdução bem resumida sobre a sua obra, mas eu fiquei curiosa e quero ver se o doutor me vai conseguir responder. Sim. É comum nas microempresas os proprietários não conseguirem separar o que é da empresa e o que é pessoal. Aqui um conflito muito grande, né? Tudo o que é pessoal é usado para a empresa, tudo o que é da empresa é usado para fins pessoais. O empresário que comprar esta sua obra vai poder identificar nela esta separação em sede de controle interno? Efetivamente que sim. Porque qual é o problema e qual é a vantagem que tem essa obra? Essa obra é uma obra científica técnica. Em realidade, eu fiz aqui uma junção, eu adaptei o modelo COSO, que é um modelo para o controle interno norte-americano, e o modelo KING, que é um modelo também para controle interno sul-africano. O que há aqui? O modelo COSO tem uma linha intimamente ligado simplesmente em termos de controle interno, apesar que na sua terceira edição, que é de 2013, já fala um pouco sobre a governança corporativa. Mas, em contrapartida, o modelo KING, que é sul-africano, que é da nossa área econômica, é por isso que eu realmente, propositadamente, escolhi para tratar de adaptar no contexto norte-americano, porque foi o primeiro a surgir com esse tipo de modelo, e o contexto sul-africano, porque é a nossa área geográfica, SADC, e em termos dos contratos de livre comércio, estamos na mesma área. Então, este modelo, o KING, ele está basicamente inserido na linha de auditoria interna, e com muita incidência da governação corporativa. A governação corporativa realmente garante que o proprietário da empresa esteja ligado diretamente com o que sucede dentro da empresa. E então, tendo esses elementos já incluídos nessa minha obra, vai garantir que o próprio dono da empresa, se tiver contato com o livro, vai saber que há princípios, há ética, há normas,
em que o proprietário deve se cingir e limitar-se de se miscuir com o que é da empresa e o que é próprio pessoal dele. Porque o que é da empresa realmente é da empresa. Ele só tem que esperar no momento dos lucros, naquela divisão dos lucros, receber o que é lhe devido, o que lhe pertence. Senão, enquanto a instituição estiver em atividade, ele não tem nenhuma autoridade de ir buscar nada na empresa. E então, aqui este livro aconselha, na base dos princípios que tem, dos objetivos que tem, o próprio dono da empresa vai entender que realmente há normas que devem se cumprir, que é para proteger o próprio patrimônio da empresa. Nesse contexto, acho que é muito importante, e aqui no nosso país falta mesmo essa cultura. E o livro veio há bom tempo para tratar de incutir isto na consciência dos próprios empresários, dos próprios funcionários, e assim como dos próprios até os clientes. Muito bem, doutor. Que bom. Já gostei da obra e já estou ansiosa, né? Para ter ela em mão. Muito bem, doutor. Acho que vai servir, sim, senhora, para ajudar aqui e muitos profissionais de contabilidade também usarem mesmo e tentarem implementar nos seus clientes. Vai ajudar e muito o dia a dia do profissional ao CPCA. Eu agora vou passar para o doutor Luís Ngofulo. Doutor, fale, por favor, sobre as suas obras, o que o motivou a escrever. Precisamos de um resumo de conteúdo, qual a tiragem e, claro, como fazer para termos acesso às obras, onde as encontramos, no caso, onde é que podemos encontrar as suas obras? Eu começaria para a última questão, onde podemos encontrar. Os livros físicos nós estamos a comercializar através da Livraria Barquinho. Está situada em Luanda, província de Luanda, propriamente no bairro Morro Bento, na rua do Kikagil. A poucos metros do supermercado Shoprite encontramos a Livraria Barquinho. Eles também estão no Alvalade e na província do Am. Também fizemos através do WhatsApp, temos um número disponível, onde os interessados normalmente fazem a encomenda e nós fizemos a entrega ao domicílio. Ok, o doutor pode dizer o contacto do WhatsApp, por favor? O contacto do WhatsApp é o número 932-401-223. 932-401-223. Então, através desse terminal WhatsApp, pode fazer a encomenda e recebe aí onde estiver. E quanto à tiragem, inicialmente nós fizemos sair 1000 exemplares de cada obra e já estão a ser comercializados, cá mesmo em Luanda e em outras partes do território angolano. Temos tido alguma e boa receptividade para outras províncias e normalmente temos feito chegar através dos transportes públicos existentes as encomendas, embora acaba por encarecer um pouco o livro com o transporte. Em termos de resumo, primeiro, a obra Contabilista ou Parasita, Perfil, Responsabilidade e Funções do Contabilista. Esta é uma obra que olha para a sociedade, para o profissional contabilista e faz um ponto de situação de onde viemos, onde estamos e para onde nós vamos. Esta obra versa sobre aquelas questões profissionais que muitas das vezes nós nos perguntamos e queremos saber, mas quais as funções de um contabilista? Assim como é tão prático e fácil falar que a profissão de um padeiro é fazer pão, de um médico é curar, mas quais as funções de um contabilista? Esta obra Contabilista ou Parasita faz abordagem científica na área da sociologia das profissões, faz um enquadramento de toda a legislação produzida desde 1973 até o momento, na altura, em 2019, que nós paramos de compilar informações sobre o livro. Então, ele traz esse elemento histórico, o elemento presente, mas que ajuda a levar até ao futuro. A própria obra já questiona o que vamos fazer como contabilista daqui a mais anos.
Vamos continuar no débito, crédito? Quais serão as nossas funções? Então, o livro foi elaborado com o intuito de ser uma ferramenta de apoio à atividade diária dos profissionais. Refiro-me aos contabilistas, aos estudantes e aos investigadores. Nós tivemos como preocupação tornar o livro, embora tenha um peso técnico e científico, mas procuramos sistematizar, organizar em capítulos, de modo a facilitar o seu manuseamento. Um dos fortes que ele tem é a questão cronológica, que permite quem faz uma investigação, estudo sobre quem era o contabilista em 1973 e quem é o contabilista atualmente, com a instituição da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. O livro faz uma abordagem clara e muito exaustiva sobre esta questão. Também o livro, acaba por elucidar quer os empresários, quer as chefias, quer os gestores públicos e privados, os funcionários públicos e até os próprios contabilistas, qual o perfil de um contabilista, quais as responsabilidades e quais as funções do contabilista. Por causa daquele conflito, muitas vezes gerados entre o contabilista que presta serviço como um empregado a uma entidade, muitas das vezes lhe é entregue tarefas que não têm a ver com a própria profissão de contabilista. Então, o livro desmistifica e coloca de mais toda a legislação que aborda a questão das funções, das responsabilidades e qual o perfil do contabilista, de modo a criar a clareza na questão do próprio profissional. Acaba por defender até a própria posição do profissional que é o contabilista. O livro também traz uma abordagem muito complexa, tá? Com muitas referências legislativas e estatísticas, que permite facilmente eu ir buscar uma legislação sobre a contabilidade, sobre o contabilista. Também sobre a situação dos contabilistas, quantos contabilistas existem controlados pela Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, e quais as áreas em que estão a atuar, de modo o contabilista ver o mercado de trabalho e poder, então, se posicionar e o seu trabalho com maior profissionalismo, olhar um pouco para a concorrência e poder tirar ali vantagens e os seus rendimentos. Então, o objetivo geral, nós procuramos estudar a própria profissão contabilística em Angola, especificamente olhar só para a questão do perfil, a questão das funções e a questão das responsabilidades. Então, essa pesquisa resultou em muitas entrevistas realizadas com especialistas na área, a bibliografia que nós podemos consultar sobre contabilidade em Angola, e, de modo clássico, vamos buscar alguns autores que falam sobre a sociologia das profissões. De modo geral, entender a situação, muitas das vezes, que o profissional contabilista fica na situação parasitária e encontrar, então, essas condições parasitárias como um elemento a serem para tirar dali maior proveito profissional e poder continuar a se posicionar na profissão, porque nós temos ali a questão da concorrência, de muitos terem, apelidarem-se de contabilistas, estarem a exercer a atividade como contabilistas, e o profissional muitas vezes fica um pouco deslocado. Então o livro acaba por situar exatamente qual é a posição, qual o perfil, quais as funções, quais as responsabilidades que um contabilista deve ter, emanadas e determinadas por leis e decretos, e também já identificadas através de teorias totalmente aceitas a nível universal. Então, de modo geral, a primeira obra, eu faço essa síntese sobre o contabilista ou parasita. Esta mesma obra, Contabilista ou Parasita, é que deu origem a outra obra, já eu convido outros autores, que era para fazermos abordagens sobre a legislação da atividade, porque já não seria um trabalho a ser feito individualmente, dei mais autores para ajudar a compilar e
situar toda aquela legislação que versa das organizações ou instituições que regem a contabilidade de Angola, no caso específico, a Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, desde as comissões instaladoras até a instituição do seu próprio estatuto. Depois tem também a questão de olhar para os diversos setores da contabilidade, olhar para a contabilidade do Estado, a contabilidade do setor de seguros, a contabilidade geral. Houve a necessidade de compilar essa toda legislação que existe de modo avulso e trazer num único livro, de modo a tornar muito mais fácil ao estudante, ao investigador, ao professor, ao próprio especialista em contabilidade, encontrar num único volume, numa única obra, toda a abordagem, toda a legislação que fala sobre a contabilidade em Angola. Então, foi essa nossa intenção, motivados pelo dia a dia, na relação que nós temos com os colegas, estagiários, outros pesquisadores, nossos formandos, muitas vezes terem em mão facilmente uma legislação e não podíamos ter. Então, o livro acaba por resolver não ter somente leis ou decretos ligados a um determinado setor da contabilidade, mas traz toda a legislação de todos os outros setores, se não todos os outros setores que existem, como já havia referido, da contabilidade geral, da contabilidade do setor bancário, da contabilidade do Estado e do setor de seguros, todos eles estão compilados, por isso que ele é coleta da legislação da contabilidade em Angola. Esperamos, não é, conforme foi o nosso intuito, que ele sirva mesmo para aquilo que nós pretendíamos, que possa coadjuvar os pesquisadores, os nossos professores, formadores e estudantes no dia a dia, que ele seja uma ferramenta mesmo que é para ajudar nas pesquisas, que é para ajudar na resolução dos problemas contabilísticos ligados às organizações e ligado à própria sociedade no geral. Então, de modo geral, esta é a apresentação que eu faço também da segunda obra. Como já havia dito, que a primeira, o Contabilista ou Parasita, de modo individual, e nesta já foi convidado mais algumas pessoas, outros autores que ajudaram a situar, a melhor organizar a obra coletânea da legislação da contabilidade em Angola. Então, em termos gerais, era esta a apresentação que faria sobre as duas obras. Muito bem, doutor. Está cá o resumo perfeito destas duas obras. Doutor, neste seu livro, Contabilista ou Parasita, define quem é o parasita? Doutora Cristina, o título vem a propósito, embora nós tivemos outras teorias aí abordadas, não só a teoria do parasita, trouxemos também a teoria sistêmica e outras. O título vem mesmo a propósito para provocar a consulta, e no finalzinho até existe um teste que nós podemos padronizar, que ajuda o profissional a saber a situação. Não diz se é ou não é parasita. A princípio, todos são, mas diz a condição se está mais para profissional ou mais para parasita. Interessante. Muito bem. Muito bem, isso é muito interessante. Que bom, doutor, que bom. E essas obras já estão então disponíveis naquele contacto em que podem comprar online, podem comprar e encomendar com entrega ao domicílio, certo? Sim, estão disponível a coletânea da legislação da contabilidade. Temos um ligeiro atraso com outras unidades do Contabilista ou Parasita. A maior parte ainda encontra-se no Brasil. O que pôde chegar a tempo já foram todos distribuídos. Muito bem. Creio que mais ou menos 2 semanas teremos o Contabilista ou Parasita
com mais 1000 exemplares disponíveis para todos interessados. Muito bem, doutor, muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC. Está no ar a edição 177 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio 2 senhores doutores, profissionais e membros do CPCA, o Dr. Luís Adão Gofulo, que é docente universitário, que já tem 3 obras no mercado, está à venda, já esteve aqui a fazer o resumo das obras, lindíssimas, e o professor doutor Mendes Pedro Lude, que também tem uma obra já a sair, Normas de Controle Interno para Micro, Pequenas e Médias Empresas. São os meus convidados a estrearem uma nova rubrica no Contas na Hora, que é designada Biblioteca OCPCA. É o momento de intervalo, voltamos já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 177. Eu tenho em estúdio 2 membros do CPCA, professores universitários, a estrearem a rubrica A Biblioteca da OCPCA. Dr. Mendes Lude. Ficamos a saber que fazem parte de um projeto da Ordem para criar uma biblioteca, em parceria com a Academia OCPCA. Qual o vosso envolvimento neste projeto e qual a importância do mesmo? Bem, em realidade, esse projeto é bem-vindo, porque, em realidade, no nosso país, faz falta a literatura. E o nosso envolvimento nesse projeto vem na base de nós tratar de buscar estimular os investigadores, os estudantes, escreverem mesmo, como em realidade nós estamos ligados mesmo à academia e, em particular, eu oriento trabalhos de defesa, de monografias para a licenciatura, e esses trabalhos podem se transcrever também para uma obra literária. E então, nós vamos unir os esforços de forma de contribuir, estimulando os estudantes para que participem na escritura de obras literárias para engrandecer a nossa biblioteca da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. E nesse contexto, nós, sendo que começamos com o programa, então, tratar de dar o nosso aporte em termos materiais, a fazer a doação de alguns exemplares para que já a própria biblioteca comece a se erguer. E é uma obrigação nossa, e sendo membros da Ordem, tendo literaturas da nossa área específica, que é a área de contabilidade, porque é tão essencial um contabilista ter os materiais de trabalho que tenham uma linhagem direta com o nosso país, que seja elaborado por angolanos, e seria
uma mais-valia realmente. Esse projeto vem para garantir essa materialização do objetivo que se pretende com a Biblioteca da Ordem. Realmente este é o objetivo, por isso nós abraçamos para começar a dar o nosso apoio no projeto que agora começa, que é a Biblioteca da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Muito bem, doutor. Doutor Luís, precisa ser feito para estimular a produção de livros sobre contabilidade no país? Fazendo pontes e uma ligação muito profunda ao que o professor doutor Lude fez na sua abordagem, nós olhamos aqui a questão da biblioteca. Criar biblioteca e criar as condições para que existam conjunto de livros ou acervo de informações, obras que abordam a temática sobre a contabilidade. Então, só o facto da instituição Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola tomar a iniciativa, que nós apoiamos de todo, de criar a tal biblioteca, já acaba por estimular a produção, porque já se sabe para onde vão os livros. Por outro lado, a produção também não deve ser só estimulada, não é? Com as condições de que existirá um lugar onde os livros vão estar expostos, vai se permitir a leitura, isto é, através da biblioteca, mas também financiamento, tem que haver dinheiro para a produção de livros. Por quê? Porque as editoras e as gráficas estão interessadas muito mais, não é, na renda que vem da produção dos livros. O autor e os escritores é que estão muito mais preocupados, né, na utilidade pública que tem a obra. A questão do servir ou serviço público e a utilidade pública que tem a obra, e do outro lado tem neste processo de produção, temos um conjunto de entidades que estão preocupadas em fazer o seu próprio negócio, que é justo. Então, aí é reunido que para quem produz conhecimento técnico e científico, que são os autores e os escritores, quem, na linha mais para frente, que efetivamente faz sair o livro na forma possível de ser manuseado, todos saem a ganhar. Então, para se estimular a produção, passa-se pelo que a Ordem já está a fazer, criar a biblioteca, incentivar e divulgar a existência da mesma biblioteca aos interessados, tornar ela viável e funcional, e também procurar, através da sociedade, financiamento para as obras de caráter técnico. Estamos a falar de ciência, e a ciência nem sempre no seu primeiro estágio já produzem ou têm rendimento. Eles terão, no momento em que eles ajudam a transformar a própria sociedade, daí poderão tirar os rendimentos. Então, na base, sobre os estímulos, eu resumiria assim. Muito bem. Doutor Mendes Lude, os livros dos angolanos já são aproveitados nas universidades e empresas. O que fazer para torná-los mais presentes no dia a dia dos estudantes e das empresas? Em realidade, para torná-los mais presentes no dia a dia, tanto para os estudantes e as empresas, é necessário nós evoluirmos para bibliotecas virtuais, porque já vai ser uma ferramenta que vai facilitar online, em qualquer momento, onde nós estivermos, simplesmente ter um smartphone e facilita a pessoa aderir e ter essa capacidade de investigar e ler um livro que deseja. E nesse contexto, realmente, se tem evitado esforço nas bibliotecas, principalmente das nossas faculdades, principalmente digo na Universidade Agostinho Neto, e em particular na Faculdade de Economia. Nós, o que é que temos feito? Todos aqueles trabalhos que nós achamos que têm uma apreciação relevante
na defesa, nós optamos por expor esses trabalhos na biblioteca. E então, nesse contexto, facilita também os próprios estudantes investigarem e terem acesso a esses manuais, que não são livros, mas porque nós sabemos que, em realidade, apesar que há agora um entusiasmo do angolano escrever, mas ainda não chegamos ao topo, porque falta mesmo ainda muito. E uma das razões é a falta mesmo das editoras, as gráficas, que são caras e é complicado, como nós já falamos no início, mas vamos superando essas dificuldades e creio que vamos a bom caminho. E vai haver, sim, literatura científica, técnico e assim como cultural para o angolano, tanto seja o estudante ou o empresário ter nas suas mãos dia a dia. Mas devemos realmente evoluir para bibliotecas virtuais. Essa é a minha apreciação nessa vertente. Muito bem. Doutor Luís, já há muitos livros angolanos sobre contabilidade? Posso dizer que sim, posso dizer também que não. Do estudo que nós fizemos, por acaso até um capítulo está dedicado no nosso livro Contabilista ou Parasita, fizemos um inventário. Até o momento em que nós fechamos a obra, nós tínhamos contado cerca de 43 livros que abordam a questão da contabilidade, quer escritos por autores angolanos, quer estrangeiros. Olhando, não é, para esse universo, não sei precisar exatamente se já são muitos, mas eu pude contar até aquele momento 43 e de lá para cá ainda consegui compilar e adquirir mais de 10 obras. E pode ser que não tenham o conhecimento de outras obras, podem existir mais e mais obras angolanas sobre contabilidade. Então, creio que existem, sim, e se são muitos, eu acho que depende muito da perspectiva para quantificar. Muito bem, e os anónimos vão poder contribuir para a biblioteca ou CPCA, vão poder deixar lá os seus livros, não é? Quem não está a ouvir o programa e tem obras publicadas que não é do conhecimento geral, sempre vai poder contribuir com obras para a biblioteca ou CPCA, certo? Correto. Muito bem. Doutora Mendes Lude, eu ia pedir ao doutor recomendações que queira deixar aos jovens, estudantes, docentes e outras instituições no sentido de incentivar a produção de livros sobre contabilidade. Nesse sentido, eu tenho a dizer que realmente a contabilidade é como se diz, e é a verdade, é o coração da empresa. E então, é tão importante nós incentivar todo o trabalhador, o estudante, os docentes que estão nessa área de criarem realmente literaturas com o fim de tratar de garantir ferramentas úteis para a conservação da própria empresa. Porque é só a literatura técnica, contabilística, que vai garantir com que nós estejamos alinhados com os objetivos concretos que a empresa pretende. E também para o estudante, se quer realmente ter uma garantia de aprendizagem mais sólida, é óbvio que tem que se produzir. E para isto, é realmente que tem que se investigar, tornar aquelas investigações, principalmente das monografias, em livros. E dessa forma estaríamos a contribuir para o país, para as empresas e para as academias, que é as universidades. E realmente é tão importante que, principalmente, os docentes, os investigadores devem se engajar realmente, ter o espírito que o Dr. Luís Ngovulo, o meu colega do painel hoje, já está a ter, porque eu gostei de escutar toda essa explanação que ele fez aqui sobre as obras, lindas obras que ele está a vender já. E é de um espírito de coragem e dedicação. E esta é realmente a visão que nós devemos ter. E então, eu realmente encorajo a todos os ouvintes que devem se
engajar, principalmente os que estão vinculados com a nossa área de ciência, que escrevam mesmo, que é para engrandecer o nosso país. Porque sem contabilidade, realmente as empresas, o êxito não é definido, é inalcançável. E nós não queremos empresas que tenham que falir todos os anos. Ou criar e falir realmente não é o objetivo, é criar para permanecer. Então, para permanecer, deve haver a contabilidade realmente organizada. Visão que eu tenho sobre como realmente termos a estimulação de criação de obras contabilísticas no nosso país. Já agora, doutor, que recomendações deixa esta rubrica que vocês hoje estreiam, a Biblioteca da Ordem sobre Contabilidade? Gostaria de deixar recomendações muito interessantes. Por exemplo, deve-se continuar surjam iniciativas de vir abordar temas que já escritas em livros, como estamos aqui a demonstrar hoje, e que a própria ordem tenha uma visão de tratar de estimular os membros da ordem que tenham iniciativas do gênero, tratarem de escrever e todas as abordagens, o dia a dia do trabalho, aqueles elementos que podem pensar que são apontamentos, realmente, se vamos acumulando, amanhã podem se converter em livros. Então, encorajo, se nós queremos ter uma biblioteca, realmente é necessário que a nossa ordem, através dos seus dirigentes, estimule, encoraje todos os membros terem o espírito de escrever. E assim vamos chegar longe e teremos uma biblioteca cheia. Esta é uma recomendação que eu gostaria de Muito bem, doutor. Muito obrigada. Doutor Luís, recomendações que queira deixar aos jovens, aos estudantes, docentes e outras instituições no sentido de incentivar a produção de livros sobre contabilidade? Eu recomendaria aos jovens e estudantes angolanos a trilharem pelo caminho que é da produção científica, escreverem mesmo artigos para jornais, para revistas especializadas, escreverem livros afins, mas para tal, não é? O trabalho a ser feito é ler muito, né, obras já citadas e publicadas. Os docentes que passem a usar como referência bibliográfica os livros de autores angolanos. Dr. Luís Ngoufulo, o nosso muito obrigada por essa disponibilidade aqui no programa. Eu agora vou para o professor Dr. Mendes Pedro Lude. O nosso muito obrigada por esse desfile aqui profissional, de muito boa conversa sobre as vossas obras e sobre o projeto da Academia OCPCA. Esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Tá bem, muito obrigado. Estarei disponível para o que for, sempre que me necessitarem. Podem contar comigo. E muito obrigado pela gentileza que tiveram. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. E nós é que agradecemos. É o segundo PhD de contabilidade em Angola aqui no Contas na Hora. Eu pensava que só fosse um, afinal já tenho mais outro na minha coleção. Que bom, doutor. O nosso muito obrigada. Esperamos contar com vocês numa próxima oportunidade. As portas estão abertas do Contas na Hora, sempre que precisarem, é mesmo para aqui que vão poder estar e, sobretudo, quando esta biblioteca da OCPCA estiver a funcionar, de facto, vai ser mesmo um desfile o tempo todo e cada vez mais incentivar então que os angolanos, os profissionais da OCPCA apostem na escrita e comecem a escrever alguma coisa para enriquecer a nossa biblioteca OCPCA. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Termina
Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Muito bem, caro ouvinte, era a edição 177 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estreou-se uma nova rubrica designada à Biblioteca da OCPCA. Tive 2 assessores universitários aqui a falarem do projeto da criação, uma biblioteca na Academia OCPCA do EAC, das turmas do EAC. A partida já tem candidatos, todos formandos do EAC vão fazer questão de visitar esta biblioteca, sim senhora. E assim chegamos ao fim da edição 177 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.